Galera, falamos de múltiplos, né, agora há pouco, né, está aqui a definição de múltiplos. Agora vamos falar de divisores, né, que também é outro conceito importante aí no estudo dos números naturais. Então, ó, divisores. Divisores. Um número natural A, diferente de zero, será divisor de um número natural B se e somente se o quociente, né, o resultado da divisão de B por A seja um terceiro número natural C e a divisão tenha resto igual a zero. Ou seja, B dividido por A tem que dar C, ou em forma de fração, B dividido por A tem que dar C, né? E aqui, utilizando a tabuada, né, eu trago aqui para vocês a ideia que através da tabuada dá para nós trabalharmos a ideia de divisão. Tudo bem? Por exemplo, ó, quando nós estamos trabalhando multiplicação, a gente lê da esquerda para a direita. Quando nós formos trabalhar divisão, basta nós fazermos a leitura da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. E vamos supor, né, vamos pensar assim para nos ajudar, que o sinal de igual fosse a nossa divisão, a nossa operação de divisão. Então, ó, 10 dividido por 1 é 10. 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 2 é 10. 20 dividido por 10 é 2. 30 dividido por 3 é 10. 30 dividido por 10 é 3. Tudo bem? 16 dividido por 4 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 3 é 4. 14 dividido por 7 é 2. 14 dividido por 2 é 7. Tudo bem? A gente faz a leitura da direita para a esquerda, né? E dá para trabalhar algumas divisões, né? Algumas divisões exatas, né? Com resto zero, a partir da própria tabuada, né? Por exemplo, se nós pegarmos aí 170 dividido por 10, 17. 170 dividido por 17, 10. 204 dividido por 12, 17. 204 dividido por 17, 12. 65 dividido por 13, 5. 65 dividido por 5, 13. 56 dividido por 14, 4. 56 dividido por 4, 14. 28 dividido por 7, 4. 28 dividido por 4, 7. 40 dividido por 8, 5. 40 dividido por 5, 8. Então, nós podemos trabalhar divisões exatas a partir da própria tabuada. Se eu tenho a tabuada em mãos, eu não terei dificuldades para trabalhar tanto a divisão quanto a multiplicação. Tudo bem? Então, o que nós podemos dizer também aqui? Esses dois números, né, que estão sendo multiplicados, né, esses dois fatores dessa multiplicação aqui, notem que do lado esquerdo da igualdade em uma tabuada, nós temos dois números, que nós chamamos de fatores. Tudo bem? Por que fatores? Porque eles estão participando de uma multiplicação. E fator tem tudo a ver com divisão. Tudo bem? Que nós vamos ver posteriormente. Então, ó, esses dois números, o 1 e o 4, são divisores do 4. O 2 e o 4 são divisores do 8. O 3 e o 4 são divisores do 12. O 4 é divisor do 16. O 5 e o 4 são divisores do 20. O 6 e o 4 são divisores do 24. O 7 e o 4 são divisores do 28. O 2 e o 17 são divisores do 34. O 6 e o 17 são divisores do 102. O 7 e o 17 são divisores do 119. O 5 e o 3 são divisores do 15. O 8 e o 3 são divisores do 24.
O 7 e o 2 são divisores do 14. O 11 e o 10 são divisores do 110. Não são os únicos, é lógico. O 110 tem outros divisores, mas aqui pela tabuada eu já vejo que o 110 é divisível pelo 11 e pelo 10. Tudo bem? É lógico, o 110 vai ser divisível pelo 2, porque é par, pelo 5, porque termina com 0. Porém, aqui eu já vejo claramente, aqueles números que estão do lado esquerdo da igualdade são divisores de quem está do lado direito. Tudo bem? Então, pela tabuada, dá para nós termos uma ideia do que é ser divisor de um número natural. Tudo bem? Então, ó, todo mundo que está do lado direito da igualdade, né? Por exemplo, aqui na tabuada do 3, todo número que está do lado direito da igualdade é divisível por quem está do lado esquerdo. Ou, em outras palavras, todo mundo que está do lado esquerdo é divisor de quem está do lado direito. Tudo bem? Então, ó, voltando. O 3 e o 11 são divisores do 33. O 33 é divisível por 3 e 11. Ou também, em outras palavras, todo mundo que está do lado direito da igualdade em uma tabuada é múltiplo de quem está do lado esquerdo, tudo bem? Então, falar que o número é divisível por outro é dizer que esse número é múltiplo, né? É múltiplo de outro, tudo bem? Então, ó, o 4 é múltiplo do 4 e do 1, porque o 4 e o 1 são divisores do 4. O 15 é múltiplo do 3 e do 5, porque o 5 e o 3 são divisores do 15. O 30 é múltiplo do 6 e do 5, porque o 5 e o 6 são divisores do 30. Tudo bem? Então, a ideia de divisores, usando aí a tabuada, é mais ou menos essa. Eu vou virar a folha aqui, que nós vamos fazer aqui uns exemplos, né? Então, eu quero saber se o 45 é múltiplo de 2 ou se o 2 é divisor do 45. Vamos lá. O 2. O 2 cabe dentro do 4. Cabe. Quantas vezes? 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. O 2 não cabe dentro do 0, então eu baixo esse 5. O 2 cabe dentro do 5. Cabe quantas vezes? 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. O 2 não cabe dentro do 1 e não tem mais ninguém aqui para eu baixar. Então, né, esse 1 aqui não dá para continuar a dividir pelo 2, trabalhando dentro dessa ideia de divisores, né? Se o resto aqui é 1, então a gente conclui que o 45 não é múltiplo de 2, não dá para escrever de 2 em 2, e o 2, por sua vez, não é divisor do 45. Agora aqui o 68. O 2 cabe dentro do 6. 3 vezes. 3 vezes 2, 6. Para 6, 0. 2, o 0 por 2 não dá, então abaixo o 8. O 2 cabe no 8 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Para 8, 0. Como aqui o resto foi 0, então eu posso concluir que o 68 é múltiplo de 2, dá para escrever de 2 em 2, ou seja, ele vai aparecer na tabuada do 2, ou em outras palavras, o 2 é divisor do 68. O 3 cabe dentro do 1? Não. Então eu aumento aqui. O 3 cabe dentro do 10. Quantas vezes? 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. O 3 não cabe no 1, mas cabe no 18. Vou baixar esse 8. O 3 cabe no 18, 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Como o resto foi 0,
concluímos que o 108 é divisível por 3. E o 3 é divisor do 108, porque o resto foi 0. Tudo bem? Neste caso aqui, pessoal... Ah, professor, mas eu consegui dividir o 45 por 2, deu 22 e sobrou 1. Sim, isso é verdade. Porém, como o resto não foi 0, o 45 não está na tabuada do 2. Tudo bem? Então, o 2 não é divisor do 45. Dá para dividir o 45 por 2 em algumas partes? Sim, mas o 2 não é divisor do 45. O 2 é divisor do 68, o 3 é divisor do 108. Agora aqui, coloquei aqui alguns exemplos aqui, né? A nomenclatura, né, para divisão, da mesma forma que para múltiplos eu coloco M e o número dentro do parênteses, para divisor a gente coloca o D. D de 45, divisores de 45, divisores de 68 e assim sucessivamente, tudo bem? Coloca lá D, abre parênteses, coloca o número dentro e separa ali o conjunto dos divisores desse número. Quem são divisores do 45? Vou abrir aqui uma chave, mais uma vez mal feita. Quem são divisores do 45? O 1, porque todo número aparece na tabuada do 1. O 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o próprio 45, tudo bem? Então, ó, quem são divisores do 45? O 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. Notem, pessoal, que diferente da ideia do conjunto dos múltiplos, né? O conjunto dos divisores tem fim. Ele tem início no 1 e tem fim no próprio número. Tudo bem? Tem início no 1 e fim no próprio número. Os múltiplos não. Tem início, né, que é o 0, né? O início do conjunto dos múltiplos sempre começa no 0, dos divisores sempre no 1. Então ele começa no 0, os múltiplos, né, mas não tem fim. Já os divisores não, tem começo e tem fim. O começo é sempre o 1 e o fim é sempre o próprio número. Divisores do 68. Né? Divisores do 68, 1, 2, 4, 17, 34 e o próprio 68. 1, 2, 4, 17, 34 e o próprio 68. Começou no 1 e terminou no próprio número. Ou seja, o conjunto dos divisores de um número é finito. Tem começo e tem fim. Tudo bem? Os divisores de 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 e o próprio 180. Tem começo no 1 e tem fim no próprio número. Tudo bem? O conjunto dos divisores é um conjunto finito. Tem começo e tem fim. Tudo bem? E cada número tem a sua quantidade de divisores ali. Tudo bem? O 45 tem 6, o 68 tem 6, o 180 acho que tem 18, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 divisores. Vamos ver aqui o 108. 108. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27,
36, 54 e o próprio 108. Tudo bem? Tem começo no 1 e fim no próprio número. Divisores do 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisores tem o 60. Divisores do 12. 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Por que só esses números aqui dividem o 12? Porque o 12 só aparece na tabuada desses 6 números. O 12 aparece na tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12. Mais nenhuma. O 60 aparece na tabuada desses 12 números aqui. O 180 aparece na tabuada desses 18 números aqui. Tudo bem? Então, só quem são divisores do 180? Os números onde o 180 aparece na tabuada deles. Tudo bem? Divisores do 75. 1, 3, 5, né? 5, 15, 25 e o próprio 75. O 75 só aparece na tabuada do 1, do 3, do 5, do 15, do 25 e dele mesmo. Tudo bem? Agora os múltiplos, os divisores, perdão, do 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e o próprio 100. Quem são divisores do 100? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Ou seja, o 100 só aparece na tabuada desses 9 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 números. Ele não aparece mais na tabuada de ninguém. Só desses 9. Então, quem são os divisores do 100? Aqueles números onde o 100 aparece na tabuada dele. Quem são os divisores do 12? Aqueles números onde o 12 aparece na tabuada dele. Tudo bem? E para finalizar, fazer aqui mais 3 divisõezinhas aqui, né? Para saber se o 7 é divisor do 180, se o 7 é divisor do 1148 e se o 5 é divisor do 615. Bom, o 7 não cabe no 1, mas cabe no 18. Quantas vezes? 7 mais 7, que dá 14, né? 2 vezes 7, 14. 14 para chegar no 18 é 4. O 7 não cabe no 4, mas cabe no 40. Quantas vezes? 5. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, 5. Bom, como o resto aqui não foi 0 e não tem mais ninguém para eu baixar aqui para auxiliar o 5, o 7 não é divisor do 180, ou em outras palavras, o 180 não é múltiplo de 7. Não dá para escrever o 180 de 7 em 7, porque o resto não foi 0. Tudo bem? Agora, 1148 dividido por 7. O 7 não cabe no 1, mas cabe no 11. Quantas vezes? 1. 1 vezes 7, 7. Para 11, 4. O 7 não cabe no 4, mas cabe no 44. Posso baixar esse 4 aqui. O 7 cabe no 44 6 vezes. 6 vezes 7, 42. Para 44, 2. O 7 não cabe no 2, mas cabe no 28. Quantas vezes? 4. 4 vezes 7, 28. Para 28,
0. Então, como o resto aqui foi 0, é porque o 7 é divisor do 1148 ou o 1148 é múltiplo de 7. Tudo bem? É divisível por 7. Vamos ali para o 615. Né? O 5 cabe no 6, uma vez. Uma vez 5, 5. Para 6, 1. O 5 não cabe no 1, mas cabe no 11. Eu vou baixar esse 1 aqui. O 5 cabe no 11 duas vezes. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. O 5 não cabe no 1, mas cabe no 15. Quantas vezes o 5 cabe no 15? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Como o resto da divisão aqui deu resto 0, então o 615 é divisível por 5, ou seja, o 615 é múltiplo de 5 e o 5 é divisor do 615. Tudo bem? A ideia de divisores é essa daí, pessoal. Um abraço.